A graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos, estamos começando a nossa Quinta Viva, essa quinta poderosa que tem nos abençoado, que tem nos ensinado, que tem sido um tempo maravilhoso. Ministrar nessa Quinta Viva aqui é algo assim incalculável, né? O privilégio de compartilhar de forma online a palavra do Senhor. Então é um grande desafio, uma grande responsabilidade e também um prazer imensurável de ministrar, de romper limites, barreiras, crendo no agir de Deus, crendo no poder de Deus e que o Senhor vem abrir portas. Amém? Está sendo projetado aí a conta da igreja para você estar depositando e só lembrando, né, da campanha do nosso terreno, da sede própria. Você que pegou o carnezinho, começa já no domingo, você já coloca o valor, escreve no folhetinho e pega aquele envelope especializado que nós falamos, né? Nós mostramos qual que é. Esse aqui, toda a oferta que tiver nesse envelope aqui, tá vendo? Tá escrito, campanha da sede própria, aqui está o número da conta, todo que está nesse local é específico para nosso terreno, tá ok? Então vai ser direcionado só para o nosso terreno. Então contamos com a colaboração, eu creio que tem muitas coisas para fazer e Deus vai nos abençoar. Seja fiel, porque Deus ele é fiel. Amém? E em breve estaremos na nossa sede própria. Temos que profetizar e acreditar que o Senhor está à frente de tudo isso. Amém? Então vamos orar, vamos buscar a face de Deus. Pai, em nome do Senhor, te damos graça por tudo que irás fazer e farás para a tua glória. Fica conosco, abre nossa mente e coração, para que possamos experimentar coisas novas e grandes que vêm do Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, versículo 24. Então eu quero ler já. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra ela, e ela não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Aqui está falando de dois fundamentos. De um homem que era prudente, que edificou a casa dele sobre a rocha. E o outro que era insensato, edificou a casa dele na areia. E nós sabemos que as tempestades vêm para todo mundo. Para quem edifica na rocha e para quem edifica na areia. Todo mundo tem tempestade, tem ventos, tem chuva, como o texto aqui falou. A questão é se a casa vai suportar a ventania, se a casa vai suportar esse tempo de angústia, tempo de tribulação. Então nós temos que entender, tá ok? Aqui ele fala de dois fundamentos, qual que é? Ouvir e praticar. Aquele que ouve e pratica. Escutar, nós sempre gostamos de escutar, gostamos de ouvir, né? Para entender ou para falar que você escutou. Simplesmente, não prestou atenção. Isso faz parte de nós, tá? Agora, ouvir e praticar, como é que são bem diferentes. Quando você escuta e quando você pratica, isso mostra que você escutou com muita atenção e tem buscado colocar em prática com precisão. Amém? Esse texto está falando dessa história, de ouvir e de praticar. Quem escutou direitinho edificou a sua casa sobre um fundamento. E quem não escutou não levou a sério, vou fazer de qualquer jeito. E as consequências foram tristes para um e para o outro, ele suportou tudo aquilo. Eu quero falar hoje, com base nessa história que Jesus está contando aqui, que faz parte de um texto, né, do Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa falando sobre as bem-aventuranças, lá no capítulo 5, e vai até aqui, né? Está encerrando, ou seja, são vários discursos. Então o Senhor está nos ensinando algo muito forte, muito importante, da importância de ouvir e praticar. O Senhor sempre nos dá conselhos de edificação em locais que resistem, locais que nos dão segurança.
Quando eu e você edificamos a nossa vida na casa do Senhor, nós podemos descansar, porque Ele é conosco. Amém? E o nosso tema aqui é a importância dos fundamentos. Vamos entender um pouco sobre fundamento. O que é fundamento? O nome já fala fundamento, fundo, algo bem profundo, que dá aquela resistência. Por quê? Para que toda a construção que está acima venha resistir. Amém? Geralmente, no fundamento, talvez não aconteça nada que venha prejudicar, mas a questão está em cima, né? Quando vai construir um prédio de vários andares, a primeira coisa que eles fazem é chamar alguém para fazer a fundação, um estudo do terreno. E ele pega mais ou menos a altura do prédio que vai ser construído e calcula a profundeza, calcula as vigas, calcula o concreto para resistir, né, os abalos, os movimentos. É o que mais acontece. A gente pensa assim, pastor, mas tem movimento? O prédio? Sim, o próprio prédio, eu não sou engenheiro civil, você tem que falar isso com o Douglas, que é expert em engenharia civil, mas existe uma movimentação. Todo prédio, toda casa, existe uma movimentação. Então aí você olha a sua casa, vê se tem alguma trinca na parede. Aí você vai lá e arruma, aí passa um tempinho, aquela trinca aparece de novo, aí você fica muito bravo e começa a reclamar do pedreiro. Ah, não fez o serviço bem feito, o pintor não fez o serviço bem feito. A questão não é essa, a questão que é os movimentos. Se aparece uma trinquinha pequena, é sinônimo que você fez uma fundação muito boa. Se a fundação não fosse tão excelente, a trinca aumentaria e derrubaria a sua casa. Então nós podemos ver que fundação, os fundamentos, Ele que nos sustenta. O que sustenta a sua vida? Qual que é o fundamento da vida cristã? Qual o fundamento do cristianismo? Amado, o fundamento do cristianismo é Cristo. Tudo que está fora de Cristo não nos sustenta. Amém? Tudo que está fora da Bíblia não nos sustenta. Tudo que está fora da palavra de Deus não nos sustenta. Então nós podemos ver que o fundamento é Jesus Cristo. Tem um texto na Bíblia que fala que Jesus Cristo, ele é a pedra angular. O que vem a ser a pedra angular? Vamos pensar aqui nessa quina aqui, ó, nesse local aqui da quina. Nesse local coloca-se uma pedra para dar a sustentação nessas duas quinas. Aquela pedra no ângulo. Toda casa tem um local de ângulo que tem que ser bem resistente para suportar os abalos, os movimentos, né, para resistir aquela construção venha a resistir. Pedra angular. Então a Bíblia fala que Jesus Cristo é essa pedra angular, uma pedra que foi rejeitada pelos judeus, uma pedra que está sendo rejeitada por muitos de nós, mas é a única pedra que sustenta um edifício e sustenta a base de uma vida cristã. Jesus Cristo é a pedra angular da sua vida. Se for, irmão, você vai resistir. Você tem condição de suportar todos os abalos sísmicos, cósmicos, o que seja. Cristo nos sustenta. Amém? Vamos então falar um pouco sobre os fundamentos importantes, né, da nossa vida cristã. O que nos faz vencedor? O que nos faz mais do que vencedor? O que nos faz perdedores? O que nos faz pessoas que desistem? Né? Ou aquela pessoa que persevera. O que será? Quando você entregou sua vida a Jesus, eu não sei qual propaganda que fizeram, se te contaram uma história ou se falaram a realidade. Porque a vida cristã, irmãos, é uma vida que tem muita emoção, né? Porque as situações que ocorrem, nós sempre vemos o agir de Deus, nós sempre vemos o operar do Senhor, Ele sempre está à frente. Por isso que eu disse que é muita emoção. É muita emoção ver Deus agir. É muita emoção ver Deus remover situações impossíveis, Deus remover pedras, Deus abrir caminhos. Haja emoção, né? Então a vida cristã é o Senhor que nos dá essas grandes emoções para termos a certeza que estamos no caminho correto, termos a certeza que precisamos continuar. Amado, se você está triste hoje, eu digo para você, querido, não desista, não pare, não volte atrás, não recue, não jogue a toalha, acredite, lute até o final. Amém? Pastor, quando eu vou saber que é o final? O final você vai saber. Então, se você não sabe ainda, é porque não chegou. Se você não tem certeza que você está no final, irmãos,
é porque tem muita lenha para queimar. Acredite em Deus, porque Ele é contigo. Amém? O primeiro fundamento que eu vejo, que é algo muito importante, existem vários, eu quero citar aqui alguns, né? Nós sabemos que a Bíblia e tantas coisas que nós entendemos são fundamento para que possamos estar aos pés de Cristo e ser mais do que vencedor. O primeiro fundamento que eu quero falar aqui é uma vida de oração. Vida de oração. Nós temos batido muito forte. Toda quarta-feira nós temos uma live no Instagram da igreja. Depois você acessa lá, você curte, você também clica para ser um seguidor. Nós temos a página da igreja que está sendo postado esse culto. Toda quinta e todo domingo de manhã está sendo postado algo. E nós temos cursos que acontecem na chamada Escola Ministerial. Nós encerramos um chamado Voluntariado, foi tremendo, foi maravilhoso. Estamos planejando para começar um próximo aí, aguarde. Já falamos que é homilética, né? A arte da pregação. Tudo isso é feito com muito amor, com muito carinho e dependência de Deus, crendo no agir do Senhor. Vida de oração é o primeiro fundamento que eu quero falar aqui esta noite. Por quê? Nós temos que ser pautados em um tempo de oração. E esse momento, amado, é um momento muito difícil e muito complicado. Não quer dizer que é só nos momentos difíceis nós temos que orar. Nós temos que orar em toda e qualquer situação. Não importa se você está bem, não importa se você está triste, não importa se não está acontecendo nada. Se alguém esperar piorar para orar, aí é complicado. Ou alguém esperar para que melhore, para que comece a orar, é mais complicado ainda. Isso quer dizer que a oração não pode estar condicionado a uma resposta. A oração não pode estar condicionado a um problema. Pelo contrário, a oração é a solução. Amém? Para a angústia, para o problema, para a solução, para a vitória, para a derrota, não importa o que você está passando ou vai passar. A oração é um carro-chefe da vida cristã. Amém? Por isso que eu falo que é um fundamento. Ah, pastor, eu não consigo crescer, mas como é que está a sua vida de oração? Lutero, tem uma frase de Lutero que fala o seguinte: se eu não orar 2 horas, eu não conseguirei. Se eu não orar 1 hora, eu não conseguirei suportar as tentações e as perseguições de Satanás durante o dia inteiro. Ou seja, 1 hora é um tempo assim, muito pequeno para 24 horas. De 24 horas, então, nós só temos 23 horas para fazermos tudo. Pensa bem, 23 horas é muito tempo. E só temos só 1 hora de oração por dia. Olha que coisa importante. Imagina se nós orássemos mais de 1 hora. 2, 3, 4 horas. Já pensou nisso? Como é que seria o nosso tempo de vitória? Aí quando você vê, gente, por que fulano rompe tanto? Ele tem uma vida de oração. Por que Jesus Cristo, ele fez uma obra fenomenal? Porque ele tinha uma vida de oração. Nós temos que aprender com ele. Amém? Vida de oração é fundamento. Nossa vida tem que estar fundamentada na oração. Precisamos orar. Ore mais, querido. Ore pela sua família. Ore pelos seus problemas. Ore pela vida de alguém. Ore pelo seu pastor. Ore. A oração. Temos que estar em constante oração. Pode ser também aquele espírito de oração. Você sai na rua, mas você está pensando, está com a sua mente, né? Pensando, orando. Senhor, abençoa, abre portas. Me guarda nesse caminhar. Me livra de todo mal, de toda enfermidade. Isso é um espírito de oração. Na oração é aquele momento que você para orar. E em espírito de oração você está conectado o tempo inteiro no trono, o tempo inteiro, como a Bíblia tem um texto que fala, o Pai das luzes, né? Que é o nosso Deus, é o nosso Pai eterno, Pai amoroso. Vida de oração é fundamental, tem que para todo aquele que quer crescer, que quer romper, que quer que dê certo, né? Pastor, mas tudo que eu oro vai acontecer? Jesus não prometeu isso não, mas ele falou, batei e abrir-se-vos-á, buscai e acharei. Temos que bater. Uma hora a porta se abre. Amém? 1 hora a resposta vem. Porque Deus não tarda, Deus não chega adiantado, Deus ele sempre chega na hora certa. Se não aconteceu na sua vida, porque não é a hora certa ainda. Entendeu? Se não aconteceu isso, é porque não chegou o momento. Então Deus sabe a hora certa de acontecer. Vida de oração, então, amado, todos nós temos que ter. O pastor tem que ter, claro, mas você tem que ter com certeza. Lembra de uma coisa, você é o pai, vamos pensar que você é o pai da sua casa. Pela lógica, você como cabeça, como pai, tem que orar mais que a sua esposa.
e muito mais que seus filhos, porque você é o sacerdote da casa, e o sacerdote tem que estar conectado no trono, senão a gente não rompe. Amém? Eu, como pastor, eu preciso ter uma vida de oração muito intensa. Por quê? A partir das minhas orações, da minha dedicação, eu estou cobrindo a sua vida como pai espiritual. Amém? A função do pai espiritual é clamar pelos filhos espirituais. Oração, então, é um grande fundamento. Vamos orar. Amém? Ore pelas finanças, ore pela saúde, ore pela nossa nação. Acho que 2 Pedro, 1 Pedro fala, em todo tempo, levante mãos santas. Levantar mãos santas, porque a sua mão é santa, porque você é santo. Se você é santo, a sua mão é santa, todo o seu corpo é santo. E Paulo fala, né? Pedro fala, orem para todos os homens, em todos os lugares, levantando mãos santas. Amém? Então, quando nós levantamos as mãos, o poder é liberado para a glória do Senhor. Vida de oração é o primeiro fundamento, quero falar aqui. Segundo fundamento, leitura bíblica. Como é que está a sua leitura bíblica? Você acha que em 10 minutos você vai conseguir resistir 10 minutos de leitura bíblica? Você consegue resistir todas as tentações de Satanás durante o dia inteiro? Então é muito pouco. Ler 10 minutos é muito pouco, então nós precisamos ler mais. Pastor, eu estou sendo tentado demais. Irmãos, leia mais a Bíblia, porque a Bíblia fala, a palavra do Senhor fala, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Como é que você resiste ao diabo? Primeiro, na oração. Segundo, na leitura da palavra. Amém? Não existe outra maneira. Você pode gritar, você pode espernear, você pode fazer biquinho, ficar com raivinha. Não funciona. Satanás, ele tem medo de oração. Tem medo de quando o crente abre a Bíblia. Amém? Porque quando nós abrimos a palavra do Senhor, nós estamos mortificando o velho homem e dando vida ao novo homem. Amém? Matando o velho homem e dando vida ao novo homem. Então, leia a palavra do Senhor, porque a palavra é alimento. Paulo fala para Timóteo, olha, leia, medite na palavra, porque cuidais ter nela as palavras de vida eterna, e são elas que testificam de mim. A palavra de Deus, então, tem palavra de vida eterna, e ela testifica de Jesus. Ela fala sobre Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Qual que é o tema de Gênesis a Apocalipse? Qual que é o tema da Bíblia? O tema central é Jesus Cristo. Ele está no Velho Testamento, está no Novo Testamento. Amém? Leitura bíblica. Nós precisamos ler mais. Leia a palavra, então, quando tiver algum tempo. Leia livros, claro que os livros abrem a nossa mente. É importante ler livros. E, principalmente, ler a palavra do Senhor, que é mais importante ainda. Nós aprendemos tanto. Eu conheço gente que tinha muita dificuldade em leitura, que quando ele começou a ler a Bíblia, ele desenvolveu. Porque a palavra de Deus não só nos capacita, mas também nos dá uma dicção melhor, mais argumento, né? Para que possamos conversar com qualquer tipo de pessoa. Leia a Bíblia, estuda a palavra, irmãos. 66 livros, né? 39 o Velho Testamento e 27 o Novo Testamento. Se você ler 3 capítulos, o máximo 4 por dia, em um ano você lê toda a Bíblia. Todo ano nós entregamos um plano de leitura. E esse plano de leitura é para nós lermos a palavra do Senhor. Amém? É algo maravilhoso, querido. Então, lê a palavra. Eu já li a Bíblia 12 vezes. 12 vezes, né? É muito pouco, mas eu preciso ler mais. Esse ano, parece que eu li a Bíblia toda acho que foi 73 dias, se não me engano. Não, perdão, 73 dias, perdão, isso mesmo. Eu li uma vez, o ano passado, em 73 dias. E esse ano, eu li a Bíblia em 27 dias. Não foi nem 30, né? Mas foi uma leitura muito intensa, aprendi muito, né? Foi tremendo, foi sobrenatural a leitura da palavra do Senhor, amém? Terceira coisa que é importante que eu vejo para que possamos entendermos os fundamentos da vida cristã é a comunhão. Salmo 133 está escrito: ó quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. A comunhão é fundamento. Porque a comunhão, o nome comunhão significa algo que é comum. Não é isso? Algo que é comum que nos fortalece. O que eu e você temos em comum? Time de futebol? Cor? Veículos? Não é. Isso varia. O que nós temos em comum é Jesus Cristo, que nos fortalece.
Amém? Então, amado, é maravilhoso viver em comunhão. Aproxime dos visitantes, aproxime das pessoas, aproxime de gente, não fique isolado. Nós não fomos criados para viver só. Quando Deus criou o homem, o que a Bíblia fala em Gênesis? Não é bom que o homem fique só. Não é bom que você fique só. Não só no sentido de relacionamento conjugal, mas também de relacionamento afetivo, de relacionamento como ser humano e como pessoa. Todo homem que se isola, ele começa a dar problema emocional. O caso da depressão é um isolamento. Talvez esse isolamento já começou há tempos atrás. Já não queria sair de casa, já não queria visitar ninguém, já não queria receber ninguém, já não queria fazer nada, queria ficar parado. E hoje talvez ele está num quarto fechado deprimido. Por quê? A depressão é um caminhar descendente de várias atitudes erradas, né? Então, amado, não afaste das pessoas, aproxime delas, seja mais amigo, seja mais humano, seja mais cristão. Porque Jesus Cristo, ele fala algo muito interessante. Fala que se a nossa justiça não exceder aos fariseus, não funciona. E quando, em relação ao amor e ao ódio, é algo muito claro, todo mundo odeia. Jesus Cristo fala para mim e para você, ame o seu inimigo. A lei não falava sobre isso, mas Jesus nos ensina que nós temos que amar até os que nos perseguem, orar pelos que nos perseguem. Amar, porque quando você ama um amigo é muito fácil. E amar aquele que ninguém quer? Aquele que ninguém gosta. É um grande desafio. Esta é a virtude da vida cristã. Amém? Comunhão. Visite o seu amigo, vá na casa dele, mande um WhatsApp, ligue o seu telefone, passa um tempinho de conversando. Então é difícil por causa do Covid, então a gente sabe disso, também ele não quer receber visita, mas pega o seu telefone depois e fale meia hora com ele, fale 1 hora, no mínimo aí 1 hora por semana, sempre esteja ligando, mandando uma mensagem, postando um versículo bíblico, fazendo um convite para a célula, fazendo um convite para o culto, para uma programação, entendeu? Isso é muito importante, a comunhão. Amado, é tão gostoso você relacionar, você conhecer gente diferente. Eu gosto de conhecer gente diferente, gente que não pensa igual eu penso, gente que tem hábitos totalmente diferentes dos meus. Eu aprendo muito conversando com gente que pensa diferente de mim, que age diferente. É muito importante. Eu cresço. Você quer crescer? Procure alguém diferente de você. Vai ser uma grande lição. Talvez para você vai ser uma lição muito dura, você vai sofrer muito convivendo com gente que é muito diferente. Esse é o nosso desafio e o nosso chamado, conviver com todo tipo de pessoas. Nós não seremos influenciados por elas, porque nós temos Jesus. Nós vamos influenciá-las. Amém? Nós vamos influenciar, porque nós somos sal e nós somos luz. Vamos influenciá-las, para que elas também tenham a oportunidade de conhecer esse amado Jesus. A comunhão, então, fortalece. A comunhão nos levanta. Precisamos ter relacionamento. Essa Covid, irmãos, tem o pior mal é o relacionamento. A vacina está chegando. Alguns tomaram e outros não tomaram. Tem medicação, tem tantas coisas. Mas qual que é o antídoto para um não relacionamento? Não existe. Qual seria? O que eu posso fazer para resolver o problema de estar só? A única coisa que existe, o único remédio, é você aproximar. Não se isole. Não fique só. Caminhada cristã sozinha é suicídio. Não ande sozinho. Procure em quem você confia, em quem tem princípios, quem tem fundamento cristão, quem tem moral, em alguém que você espelha, em alguém que te motiva, em alguém que te desafia e principalmente alguém que te chama a atenção. Irmãos, entenda o seguinte, nós temos, se você não tiver ninguém para puxar as rédeas da sua vida, você vai descambar. Você perde a referência, você cai no espinhadeiro. Por isso que é necessário de vez em quando algumas correções. Nós aprendemos com as correções. Todos nós um dia fomos criança e eu tenho certeza que você apanhou muito, porque você foi muito custoso, como eu também fui.
Apanhei muito. Ixi. Eu apanhava todo dia. Então eu era santo, né? Como você é. Então, nas correções nós aprendemos. A comunhão, irmãos, esse tempo de pandemia nós estamos isolados, muito em casa. Entendeu? Fechados, só rede social. Rede social é bom? É, mas o que vale é isso aqui, ó. Esse contato, esse segurar um no outro aqui, ó. Isso que é bom. Contato físico. Choque. Aproximação. Aproxime. Não fique só, não se isole. Não edifique a sua casa sozinho. Tem tanta gente que te ama, tem tanta gente que gosta de você, tem tanta gente que quer você próximo. Amém? A comunhão é fundamento da vida cristã. Estamos aos pouquinhos retornando às nossas células, retornando às atividades presenciais. E em breve isso tudo vai passar. Teremos muitas histórias para contar desse momento que nós vivemos. Amém? O Senhor é conosco. Quarta coisa importante que eu vejo, que é fundamento de uma vida cristã, que é muito importante para nós, é a família. Amém? Josué 24:15. Josué fala o seguinte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém ou não amém? Pastor, mas meu filho não converteu. Declare esse versículo todos os dias. Senhor, eu creio. Você pode orar desse jeito, vou até te ensinar agora. Senhor, eu creio e profetizo na minha casa. Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Acredite, irmãos, porque a sua casa você vai servir, toda a sua família. Se o seu marido, esposa, filhos não estão servindo, só está você, fica firme, Deus vai trazê-los. Amém? Um a um vai chegar aos pés do Senhor. Nós acreditamos que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não importa como está vindo, tem gente que a dor é necessária para ele voltar para Deus. Outros são necessário o amor, então ele vem pelo amor. Então, amado, não importa como ele está vindo, deixa ele vir. O importante é que ele permaneça. Família, luta pela sua família, luta pelo seu lar, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, mesmo que eles são talvez difíceis de relacionar, talvez são rebeldes, talvez são desobedientes, não desista do seu filho, porque se você desistir do seu filho, Satanás vai adotá-lo. Satanás, querido, ele adora adotar filho rejeitado. Entendeu? Para quê? Para que ele possa ser uma pessoa frustrada, revoltada e usada por ele. Cuide bem, vamos resgatar nossa família. Desliga um pouco a televisão e as redes sociais. Hora de comer, desliga a televisão. Hora de comer, encosta o celular no canto, não põe a mão no celular. Fique conversando com a sua família um pouquinho, é muito importante, irmãos. Não é só sentar na mesa e comer. É o diálogo. Mesa, ninguém senta na mesa. Um desconhecido. Um desconhecido não senta junto com você. Sempre senta com você alguém que você conhece. Quem você não conhece, você não quer que senta com você. Entendeu? Mesa é relacionamento. Família é relacionamento. Nós precisamos relacionar mais com a nossa família. Relacionar com os filhos. O melhor amigo dos seus filhos tem que ser você. Não aquele amigão que ele tem lá fora. O primeiro amigão é você. Amém? Não terceirize a sua função como pai, como mãe, entendeu? Como avô. Não terceirize. Esse é o seu papel. Ah, mas fulano conversa bem. O pastor é bom para... Não. São outras funções. O seu pastor tem uma outra função na sua vida. Amém? A função principal é sua. Não espere que o outro faça o que você precisa fazer. É hora de nós assumirmos a nossa posição. Amém? E de cuidar da nossa família. Cuide bem da sua casa, não abra mão. Cuide bem da sua família. É uma joia preciosa. Não é isso, irmãos? E só um exemplo, né? Do lado da Marta, todos os filhos, as noras, netos, bisnetos, genro, noras, todos servem a Deus. Amém? E começou com a conversão do sogro do pai da minha sogra. Ele converteu, trouxe toda a família aos pés do Senhor e estamos todos firmes até hoje. Todos aos pés do Senhor. Amém? Lute pela sua família. Declare Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Profetize, irmãos, profetize, deixa Deus agir, deixa Deus tocar. Tem hora que nós somos tão ansiosos e colocamos a mão no lugar que Deus está colocando. O que Deus faz? Ele tira. Toda vez que você coloca a mão no seu problema, Deus afasta a mão dele. Não há espaço, irmão, para duas mãos. Ou você deixa Deus colocar a mão nesse problema, ou você coloca a sua. E nós sabemos muito bem que quando nós colocamos as nossas mãos, nós temos menos de 50% de chance de dar certo. Mas quando Deus coloca as mãos no nosso problema, é 100% de acerto. Deixa Deus cuidar da sua casa, deixa Deus cuidar da sua família. Deixa Deus cuidar, querido. Isso é muito importante. Amém? Cuide bem da sua família, trate bem a sua esposa, trate bem o seu marido, trate bem o seu filho. Tem um texto que fala, na palavra de Deus fala que filhos, não irritei, pais, não irritei os filhos, entendeu? Ou seja, tem pai que fica encafifando, fustigando, levantando contra o filho não aguenta, o cara ele fica brabo. Para de ficar infernizando os filhos, de ficar pegando no pé, de ficar falando, ninguém dá conta. Calma, calma. Aí depois você quer, meu filho não me honra, mas você não para de falar. Você não deixa ele viver, deixa ele enfrentar a vida, deixa acontecer, mesmo que não dê certo, é bom para ele aprender. Amém? Cuide bem dos seus filhos, cuide bem da sua casa. Quando você cuida bem do seu filho, Deus cuida de você. Amém? Então nós queremos cuidar daquilo que não está na nossa mão. Porque o salmista fala, se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Nós somos o sentinela. Se Deus não vigiar, não adianta eu e você vigiar. Só que tem um detalhe, Ele está vigiando. Deus está vigiando. Amém ou não amém? Se Deus está vigiando, nós temos que cuidar agora. Agora é o nosso papel. Você espera muito de Deus naquilo que você precisa fazer. Deus não vai fazer aquilo que você precisa fazer. Deus não vai fazer o seu dever de casa. Não vai. O que precisa do agir de Deus, Ele já fez. Agora, o que precisa de mim e de você, nós não fizemos. Entendeu? Não é que Deus não está fazendo, é que você não está fazendo nada. Amado, deixa Deus fazer e comece a fazer a sua parte. Comece a fazer a sua parte. Amém? Coloque as suas mãos naquilo que você precisa fazer. Não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. Cuide bem da sua casa, cuide bem da sua família, dos seus filhos. Família é fundamento. Todo aquele que vive bem em casa, ele dá certo no trabalho, na igreja, na escola, na vizinhança, entendeu? Quem vive um conflito dentro de casa, ele tem muita dificuldade de viver uma paz exterior. Porque casa, pela lógica, irmão, é lugar de descanso, de renovação de força, é lugar de amor. Aí a sua casa está aquela guerra. Como é que você vai ter paz para conversar com o outro? Como é que você vai ter paz para relacionar? Aí qualquer coisa, você acha, eu sou de estupim curto. Claro que é de estupim curto. A sua vida é um conflito em quatro paredes. E aprenda isso. Se você tiver paz dentro da sua casa, você vai ter paz em qualquer lugar. Esse é o problema. Você quer ter paz na rua e você não tem paz dentro da sua casa. Não funciona. Nós estamos invertendo o processo. Quer ter paz no seu trabalho? Tenha paz na sua casa. Cuide bem da sua esposa. Cuide bem dos seus filhos. Cuide bem de você. Aí sim, quando você chegar naquele conflito, aquela tormenta que seja o seu trabalho, a sua empresa, você vai ter paz. Sabe por quê? A sua paz não está naquele local, a sua paz está em casa. São os seus filhos, são a sua esposa, o seu marido, é a razão dessa paz. Se eles estão bem, você consegue suportar as crises e as adversidades. Amém? O último fundamento, o quinto fundamento que eu quero falar aqui esta noite, para que possamos ter uma vida cristã saudável, é a fé. Fé é muito importante. Temos que ser pessoas que tenham fé. Fé em Deus, fé nas pessoas, sim, tem que ter fé. Fé que ele mudou, fé que Ele vai responder, fé que Ele está contigo. Então a fé é muito importante. E geralmente a fé, não tem como medir a fé. Né? Jesus dá um exemplo, se for uma fé do tamanho de um grão de mostarda, para a gente só pudesse entender. Só para você pudesse entender.
Porque a fé é algo muito abstrato. Não é tão concreto que você possa pegar, entendeu? Medir, né? A fé é uma vida. A fé é diária, entendeu? A fé é diária. A fé é prática. A fé acontece, amém? E a fé vem de Deus. Tem mais essa. Por que você tem fé? Tem fé porque você não. Você tem fé porque Deus deu a fé. A fé que você tem, primeiramente você tem porque Deus te deu. Nós não nascemos com a fé. Nós temos a fé porque Deus dá. Fé é dom de Deus. Amém? Então nós temos fé porque Ele é o autor da fé. Por que você ama? É a mesma história. Você não ama não é porque você tem amor. Você ama porque Deus te amou primeiro. O amor não está dentro de você nem dentro de mim. O amor não nasceu dentro de nós. Nós ganhamos o amor que vem de Deus. Então eu amo porque Ele me amou primeiro. E eu amo você porque Ele me amou primeiro. Primeiramente, amados, se você consegue amar a Deus, você consegue amar todos. Entendeu? Por que tem alguns que têm dificuldade em amar os outros? Pode ser que ele, em alguma área ele está com uma dificuldade relacionada à intimidade, à transparência, a diálogo em relação a Deus. Entendeu? Agora, se você tem uma facilidade muito grande, é mais fácil você ter esse relacionamento maravilhoso com o Senhor. Fé é algo importante, nós temos que ter fé. Temos que ter vontade, decisões, tudo, mas a fé é muito importante, porque a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. E todas as pessoas que aproximam de Deus têm que ter fé, porque Ele é fé. Fé funciona com fé, entendeu? A fé, ela anda com a fé. Se você tem fé, eu tenho fé, então tá aí, fechou. Deus é o dono da fé e essa fé está em mim, pronto, as coisas acontecem. Amém? A fé, então, é fundamental na vida cristã. Quem não tem fé é uma pessoa natural. Quem não tem fé anda por vista. Qual que é mais importante? Foi um alvo de grandes debates, né, no começo da igreja primitiva e da igreja cristã. Fé e razão, qual que é mais importante? A fé e a razão, elas são adversas ou elas se convergem? Tem aproximação? As duas têm que andar juntas, a fé e a razão. Mas acima da outra é a fé. A fé anda junto com a razão. Amém? A fé anda junto com a razão, mas a fé é mais importante. Ok? Não podemos abster a razão da fé, porque a fé é racional. Paulo fala, rogo-vos, pois, que apresentei, né, o vosso corpo como culto santo e racional, né, para que possais experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Assim a fé é racional, né? A fé não é uma loucura uma loucura desvairada, uma loucura sem controle, não. A fé é algo que você realmente, por que você acredita? Você exerce a razão, não é isso? Vamos pensar que alguém fala para você que Deus usa ele para falar, olha, você vai romper nas finanças. Você toma posse pela fé, mas você exerce a razão, você começa a calcular, olha, o dinheiro eu pago isso, eu pago aquilo, eu vou montar aquilo. Isso é a razão, amém? E nós podemos ver que a fé e a razão andam juntas, mas o mais importante é a fé. Tenha fé, né? Quando ele fala, se você tiver a fé do tipo de Deus e disser a esse monte, lance ao mar, aquele monte vai. Mas que fé que é essa, pastor? É a fé do tipo que Deus tem, não a fé do tipo que o homem tem. O homem natural tem uma fé que é vazia, né? Uma fé que move pela incredulidade, que a base dela é a incredulidade, não é o sobrenatural. Nós temos que a nossa fé, ela depende de Deus. Amém? A nossa fé é uma fé atuante, é uma fé extravagante, é uma fé desafiadora. Amado, os anjos não sabem o que é fé. Eles não precisam dela. Você entendeu? Os anjos não precisam de fé. A fé é terrena. É para mim e para você aqui. Porque nós precisamos dessa fé para encontrar com Ele. Amém?
É através da fé, via Espírito Santo em nós, através da fé, que nós acreditamos, que nós confiamos, que nós esperamos, mesmo não vendo, mesmo não pegando. A fé é muito importante. Amém? Então eu quero concluir então dizendo sobre esses fundamentos. Nós lemos aqui nesse texto de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Fala de dois fundamentos. Aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem que edifica a casa sobre a rocha. Mas aquele que só ouve e não pratica é um insensato. É semelhante ao homem que edifica a casa sobre areia. Amém? Em qual dos dois lugares você quer edificar a sua vida? Na rocha, que é Cristo, ou na areia? Né? Vida de oração é fundamento. Segundo fundamento, leitura bíblica. Terceiro fundamento, comunhão. Quarto fundamento, família. Quinto fundamento, fé. Amém? Aí sim nós vamos romper, nós vamos avançar. Amém? Eu quero orar. Vamos fechar os nossos olhos então. Pai, em nome de Jesus, te dou graça por esta noite tão maravilhosa, pelo privilégio de estar gravando essa palavra e desse filho, dessa filha, dessa família preciosos estão me ouvindo. Meu Deus e meu Pai, que essa palavra venha tocar no coração a importância dos fundamentos. Não podemos abrir mão, não podemos negociar e não podemos trocar, porque fundamentos são para manter. Nos ensina, ó Deus, a reavaliar quais fundamentos nós estamos sendo negligentes e nos ensina a consertar. Meu Deus, te dou graça por tudo, em nome de Jesus. Amém? Amado, Deus abençoe. Semana de bênção, semana de vitória.